Oi, boa noite. Boa noite. Vou falar aqui sobre o que eu gosto de falar, né? Sobre autoconhecimento. Pílulas de autoconhecimento. Porque acredito que seja a parte primordial, assim, quando a gente está nessa busca da espiritualidade, né? Porque o conhecimento é muito importante, mas no final das contas a gente tem todo esse conhecimento, todo o propósito é a nossa evolução, né? O nosso crescimento. E para a nossa evolução, para o nosso crescimento, é importante a gente olhar para dentro, a gente passar pela nossa autoobservação, pelas nossas transformações, e para isso a gente precisa do autoconhecimento, né? Então, eu vou falar sobre algo relacionado ao autoconhecimento, que são filtros mentais, o filtro mental que a gente tem vivendo a vida, porque, assim, a verdade é que no mundo a gente tem muitos estímulos, né? São muitos sons, muitas imagens, muitos cheiros, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Muita coisa. Aqui nesse momento tem muita coisa acontecendo. Então, a nossa mente, ela faz uma espécie de seleção, de filtragem ali do que ela vai trazer para a nossa consciência. E essa escolha, essa seleção, é como se fosse assim. Tem um chefe de Estado, imagina um chefe de Estado, um presidente. E ele precisa saber das coisas que estão acontecendo no mundo, das coisas que estão acontecendo no país. E não dá para a pessoa saber de tudo. E ele tem um assessor ou um secretário, algo assim. Esse secretário, esse assessor, também não vai passar todas as informações para esse chefe de Estado, né? O chefe de Estado como se fosse nossa mente, e esse assessor é toda a captação de coisas que vão acontecendo. Ele vai passar só as coisas mais importantes, as coisas que são mais relevantes ali para ele, para o chefe de Estado, dar prosseguimento nos planejamentos dele, né, para ter as relações, as trocas e tudo mais. Então, a nossa mente é assim também. Ela vai olhando, vivenciando tudo, experienciando tudo, mas só traz para a consciência, só capta aquilo que a gente quer, vai alimentando mais aquilo que a gente quer. E então, é uma espécie de filtragem, né? E esse filtro, ele é feito a partir das nossas vivências, das coisas que vão acontecendo com a gente ao longo da vida e como a gente vai interpretando e reagindo às coisas que vão acontecendo na vida. Então, por exemplo, acontecem coisas que são experienciadas pela gente como negativas, tipo, pessoas traem, pessoas, né, sacaneiam, a gente tem pode ter vivências de rejeição, vivências de abandono, vivências de frustração e tudo mais. E tem certas vivências que ficam mais marcadas na gente, na nossa mente. Então, por exemplo, se você tem uma vivência forte marcada na sua mente de rejeição, a sua mente ela vai ter um filtro para enxergar, muitas vezes, esse padrão de rejeição, para te colocar em situações e você vivenciar, experienciar essa rejeição. Porque muitas vezes você também acaba que se rejeita, você não se aceita. Então você vai filtrando no mundo, você vai ter diversas relações, mas você vai tornar mais consciente, o que você vai sentir mais é o padrão de rejeição. Então você vai estar sempre achando que você é sempre rejeitado, que você só é rejeitado, que as pessoas não querem saber de você. E todo o resto que acontece, todas as outras coisas que são positivas em relações, em situações, em acontecimentos, é como se esse secretário, né, ele deixasse tudo para lá. A mente falasse, não, isso não é importante não, deixa isso para lá. Ela quer saber dos momentos de rejeição. Aí acontecem diversas coisas, todas essas coisas são deixadas para lá, colocadas para baixo do tapete, e quando acontece uma situação de rejeição, olha lá, tá vendo? Você é rejeitado. Você nasceu e você é rejeitado, sim. Então, confirma essa visão que você já tem introjetado de si mesmo, com essa filtragem que a sua mente faz. E você não percebe, porque é um padrão criado
de maneira inconsciente. E é um padrão repetido de maneira inconsciente também. Você realmente acredita naquela história que a sua mente está te contando, de que você é rejeitado, ou de que as pessoas não são confiáveis, ou de que as pessoas falam de você o tempo todo, ou qualquer outro padrão que você tenha. Né? E quando a gente passa por esse processo de autoconhecimento, né, de autoobservação, a gente vai observando esses diversos padrões, vai observando como a nossa mente filtra as situações que acontecem na nossa vida e encaixam na nossa mente da forma que a gente está condicionado a perceber, da forma que a gente acredita que a gente é. Então, como eu falei, na rejeição. Então, se eu acredito que eu sou rejeitado, se eu tenho essa crença de que eu sou uma pessoa rejeitada, se eu mesmo me rejeito até inconscientemente, a minha mente ela vai procurar fazer uma seleção de tudo e vai colocar um foco naquela rejeição, em situações de rejeição, em pessoas que me rejeitam, mesmo eu tendo diversas outras situações, o que eu vou sentir mais vai ser aquilo. Vou estar sempre querendo me colocar naquele lugar. Sou rejeitado, ou as pessoas não são confiáveis, ou qualquer outra crença que a gente tenha, porque a gente faz essa filtragem, essa seleção assim, inconsciente. Então é um filtro, cada um enxerga o mundo, as vivências, através de um filtro, de filtros, né? E cada um tem o seu. Conforme a gente vai se autoconhecendo, passando por esses processos, a gente vai percebendo que a gente tem filtros, que a nossa percepção não é assim objetiva. Ela é filtrada por esses condicionamentos, por esses programas instalados na nossa mente inconsciente, e a gente vivencia o mundo a partir daquilo sem perceber e acha que está sendo objetivo e racional. Na verdade, a gente não está. A gente está sendo, muitas vezes, guiadas por esses programas, por essa espécie de filtragem, e repetindo um padrão só. E se a gente não para e não passa por esse processo conscientemente de buscar se perceber e se conhecer, se olhar no espelho de verdade, a gente vai estar sempre repetindo ciclo, andando em círculo, correndo atrás do nosso próprio rabo e repetindo a mesma forma de experienciar a vida. Né? Muitas das vezes uma forma negativa, um padrão de baixa frequência, de baixa vibração, né? Seja de rejeição, de frustração, de que nada dá certo na vida, de que eu sou sempre uma vítima, ou de que eu sou sempre traída, ou de que eu não nasci para isso, ou não nasci para aquilo, ou não nasci para aquilo outro. Vai estar sempre repetindo esse padrão negativo. E vai estar... Também, né? Oi? Vícios também, né? Vícios também? Os vícios são como se fossem sintomas, né? Sintomas de coisas que acontecem dentro de nós e a gente quer abafar, negar. Geralmente uma emoção. Qualquer vício com comida, vício com cigarro, com droga, com bebida. Existe uma vivência emocional intensa ali que a gente não quer, que é desconfortável, que é desagradável, e aí a gente abafa aquilo com aquele prazer imediato, né? Existe alguma vivência emocional ali. Até que ponto o ego interfere nisso? Interfere bastante, porque o ego é o nosso personagem, né? O ego, assim, na nossa totalidade psíquica, vamos dizer assim, a função dele seria o quê? A função dele é servir ao self, que é como se fosse o nosso eu superior. Então, o ego seria um gestor da nossa totalidade psíquica. Ele é para gerir o nosso inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, o self. Ele é como se fosse um gestor de tudo isso que está acontecendo, e ele é como se fosse também um servo do self, desse eu superior, desse eu transcendental, vamos dizer assim. Só que o que acontece, em geral, quando a gente não passa por esse processo consciente, esse processo de autoconhecimento, de busca espiritual e tudo mais,
acaba que o ego meio que vira um reizinho, entendeu? Ele acha que manda ali, ele quer o controle, só que tem uma percepção muito pequena de mundo, com essas crenças, com essa filtragem, né? com os programas que ficam instalados na nossa cabeça. Então, e ele vira meio que o reizinho ali da nossa totalidade psíquica, achando que, querendo fazer a própria vontade dele. Só que tem uma percepção muito limitada, como eu falei, tem essa filtragem, tem todos esses programas instalados, tem a visão, que é visão de mundo, que acaba sendo muito pequena, né? Então, se a gente não passa por esse processo, a gente vivencia como se fosse num modo assim, muito menos do que a gente veio para ser, sabe? Mas menos não no sentido do próprio ego, de ser superior, menos no sentido de servir menos à humanidade, porque todos nós estamos aqui para servir. E a gente serve, quando a gente serve, em primeiro lugar, a esse nosso eu superior, ao self, ao eu transcendental. E a gente serve ao nosso self a partir do momento, primeiro, que a gente reconhece que a gente não é esse ego, esse personagem, e a gente busca esse autoconhecimento, esse aprofundamento em nós mesmos, né? A gente começa a buscar essa luz dentro de nós, buscar a nossa potencialidade, e não só buscar, como também experienciar, né? Vivenciar, se jogar, arriscar, tentar, né? Tropeçar, cair, levantar e continuar, porque tudo é uma jornada, né? Uma jornada espiritual que todos nós estamos vivenciando. Somos espíritos que estamos numa jornada aqui no corpo físico. Então, o ego é isso, é para ele ser o gestor e não o dono, né? O dono é o eu superior. Tudo isso se aplica até para quem está dentro da Matrix, com o que já saiu dela? Tudo isso se aplica, só que aí as funções vão ser um pouco diferentes. Se eu estou totalmente na Matrix, vivendo uma vida assim, bem material mesmo, uma vida, vamos dizer assim, comum, que é o mais comum, o ego está falando mais alto. Se eu não tenho uma consciência, assim, não é uma religião, mas é uma espiritualidade no sentido de buscar um sentido, sabe? Um sentido que não seja só acumular, 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 só ter, só parecer, um sentido como algo maior, assim. Então, se eu estou só na Matrix, se eu estou só nessa vida mais material, o ego tá comandando mais, né? Quando eu começo a buscar, aí já começa um deslocamento. Quando eu continuo a buscar, a gente vai educando mais o ego, a gente não vai matar o ego. Para o ego é como se fosse uma morte, por isso que dá muito medo. Quando ele vê a grandeza que é a parada, dá um medo. Só que depois de um tempo, conforme a gente vai educando esse nosso ego, vai tendo uma percepção assim de que, na verdade, esse próprio ego também é uma ilusão. É uma criação nossa. Entendeu? Que a gente não é aquilo. A gente é, na verdade, parte desse todo, exercendo uma função como se fosse uma célula num grande organismo. Todos nós somos células nesse grande organismo cósmico, né? Que ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior que ninguém. E quando a gente quer ser maior ou quer ser melhor que alguém, é igual uma célula. Quando a célula cresce, cresce, cresce desenfreadamente, o que acontece? Vira um câncer. Então, quando a gente fica nessa muito do ego e querendo ser maior, querendo poder, querendo controle, querendo aprovação e querendo só esse crescimento em cima do outro, sem considerar a harmonia, né? Sem considerar também o bem-estar do próximo e toda a harmonia cósmica, a gente vira uma sociedade cancerosa, né? Que se autodestrói, que é o que acontece hoje em dia. Né? Porque a gente está vivenciando muito mais nesse padrão do ego do que desse padrão do nosso eu superior. Né? Então, por isso que a gente fala muito de cura também, cura planetária, né? A cura desse sistema, dessa forma de vivenciar a vida, dessa forma de enxergar a vida.
dessa forma de se relacionar, né? Essa cura, esse sair desse eu pequeno e, vamos dizer assim, abaixar a cabeça mesmo para esse eu que é muito maior, que é uma imensidão, e quando você tem essa expansão, assim, você sente tanto amor, mas tanto amor que você doa, você só doa, porque você nem pensa, porque é muito aquela coisa, parece que você vai explodir se você não der aquilo, você precisa doar, você nem pensa, eu vou doar, eu quero doar. Não, você simplesmente dá, toma, porque é muita coisa. Tem muita coisa, tem muito amor, né, nessa realidade cósmica. Então, mas é preciso isso, trilhar esse caminho de autoconhecimento, né, essa jornada, buscar esse sentido para além da matéria, para além daquilo que nos mostram, né, e persistir, porque é um caminho que tem várias etapas, são vários, como se fossem vários despertares, né? São vários momentos que a gente vai vivenciando e cada momento vai nos transformando, vai nos fazendo crescer mais, vai nos fazendo ser mais, ficar preocupado mais em ser do que em parecer algo ou em ter algo, né? Mas em doar do que necessariamente em receber ou em ter, né? E chega um momento que o dar é o próprio receber. O dar já é o receber, né? Você não dá pensando que lá na frente eu vou receber ou depois eu vou receber. O dar é o próprio receber, porque você tem muito. Então você dá é o seu prazer. Dar é receber. E aí, para a gente melhorar esses filtros mentais, né, que geralmente estão muito no negativo, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que buscar conscientemente aspectos positivos na nossa vida, no nosso dia a dia, nas pessoas que estão ao nosso redor, no nosso próprio eu, na gente mesmo, né? Porque às vezes a pessoa se olha no espelho e a primeira coisa que ela vê é uma ruga, é uma mancha, é um corpo assim, um corpo assado, uma gordura, ou preciso fazer tal coisa, preciso isso, preciso aquilo. A gente se detona o outro, né, por conta desse filtro mental negativo. Então, para a gente reconstruir isso, a gente vai conscientemente, dia após dia, buscar aspectos positivos, sejam nas pessoas, seja nas situações que se apresentam, seja na nossa vida, né, seja em qualquer coisa. Em coisas mais simples ou em coisas mais complexas, né? Então, é um céu azul, você olha para esse céu azul e você toma consciência dele. É um bom dia que você recebe e você toma consciência daquele bom dia. É uma interação que você tem com alguém e você está ali presente naquela interação, vivenciando, experienciando e sentindo esse aspecto positivo. E você vai criando até que isso seja natural. Né? Você vai treinando isso, praticando isso, até que isso seja natural na sua vida. E você vai, progressivamente, você vai desconstruindo esse filtro negativo e construindo um filtro mais positivo em relação a si, ao outro, em relação ao mundo, às situações, né? Então, é assim que a gente faz para construir um filtro mais positivo de nós mesmos e do mundo e da vida, né? E exercendo, como já foi falado aqui hoje, acho que a gente está nessa energia, exercendo a gratidão também, né? Reconhecendo os aspectos que a gente já tem de positivos, os aspectos que já são bons na nossa vida, tem tantas coisas para a gente agradecer, né? Que isso também é uma forma da gente aumentar a nossa vibração, uma forma da gente ter um olhar um pouco melhor assim para o outro, para o mundo, para as situações e experienciar a vida de maneira mais positiva,
né? A gente agradecer, procurar aspectos para agradecer, ter até um diário de gratidão. Você anota 5 coisas, por exemplo, no final do seu dia que foram boas naquele dia. Coisas simples, não precisa ser coisas, sabe, grandiosas, que o nosso ego quer coisas grandiosas, né? Todo o resto, não foi nada demais, não foi nada demais. Só agradece quando é uma conquista que o ego acha que é merecedora de um agradecimento. Quando no nosso dia a dia tem muitas coisas para a gente agradecer, né? Que são muito mais importantes. Não vou dizer mais importantes, mas que são tão importantes quanto quando a gente tem essa mudança de etapa, né? Esse fechamento de um ciclo, alcançando um certo objetivo, alcançando um certo patamar. É todo um processo, até porque não tem um final, não tem um topo da montanha, não tem uma linha de chegada. A gente vai estar sempre crescendo, vai ter sempre evoluindo, vai ter sempre coisa para aprender, né? Então, é tudo um processo, é tudo um grande processo que tem várias etapas. Então, se a gente aprende a agradecer durante o processo, a gente vive uma vida com uma energia melhor, né? Então, a gente é uma pessoa melhor, porque a gente vai compartilhar uma energia melhor também com o outro, com o planeta e, consequentemente, com todo o cosmos, porque a gente está todo interconectado, né? Então, se eu estou numa energia melhor, todo o cosmos também está numa energia melhor, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar hoje. Quer falar alguma coisa? É um processo constante de positividade. Você tem que se positivar todos os dias. Acordar de manhã, agradecer a Deus por tudo. Agradecer por estar de olho aberto. Meu Deus, meu olho está, estou viva, não desencarnei. Que coisa boa. Então, se olhar no espelho e falar assim, eu me amo, eu me adoro, eu sou linda, maravilhosa. Mesmo que você não seja mais aquela sereia maravilhosa que você era uns anos atrás, você tem que se amar. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. É mais ou menos por aí, entendeu? Eu sou feliz, eu sou amada, eu sou abençoada. Os meus amigos me amam, eu sou vencedora. Eu já tenho 2 alunos novos. É por aí, entendeu? Você tem que testificar, você tem que positivar a sua vida em tudo. Se alguém faz mal para você, eu amo esta pessoa, tem uma ama mesmo. Porque todo mundo é digno do nosso amor, até quem não gosta da gente. Então é isso, é perdoar. Eu perdoo todo mundo, eu amo todo mundo, mas sempre se conhecendo que você é merecedor. Eu sou feliz, eu sou positiva. Tente fazer essas coisas. Tire do seu vocabulário todas as palavras negativas. Tá? Faça um dicionário, um vocabulário de palavras positivas todos os dias. Quem fala muito palavrão, gente, palavrão, joga fora. Entendeu? Fala coisa boa. Que maravilha. Alguém pisa no meu pé. Meu Deus, muito obrigada. Tem gente que olha pra mim, eu falo isso na rua. Obrigada, você me olha assim. Pô, legal, valeu, ótimo. Eu estou com uma dor de pé. Mas é assim, entendeu? Então, esse é o caminho. E o ego nosso tem que ser domado muito. E como? É assim mesmo. Todos nós somos faz parte do irmãos, nosso todos processo, nós somos né? iguais, e o caminho é esse. Mãos dadas sempre. E tudo é uma questão de 2 coisas, né? Treino e tempo. A gente treinar e dar o tempo ao tempo também. Que com esses 2 T's a gente consegue construir muitas habilidades na gente. A gente consegue ir progredindo aos pouquinhos, mesmo parecendo que não está progredindo nada. Na verdade, está sim, é porque muitas vezes a gente, ao invés de comparar com o nosso eu do passado, muitas das vezes a gente compara com as pessoas ou então compara com o eu ideal, com o eu que você gostaria de ser. E isso traz uma negatividade. O melhor é a gente se comparar com o nosso eu do passado. Poxa, olha quanto já evoluí e tudo mais. E o nosso eu ideal, o eu que eu quero ser, como inspiração para continuar, né? Porque senão, se a gente só olhar para trás, já cheguei aqui, aí paro, então tá bom. Não, é bom ter as duas, né? Se a gente olha também só para frente, a gente fica na negatividade, só na autocobrança, né? Achando que tá sempre, nunca é suficiente, nunca é bom bastante, então também não é legal,
Então é isso.